Beleza, então feito esse ajuste da altura, o próximo ajuste que a gente vai trabalhar é o ajuste de proximidade. O ajuste de proximidade você bem deve saber que é uma alavanca que fica aqui embaixo do seu joelho esquerdo, no banco aqui lá embaixo. Quando você põe a mãozinha lá, você sente a alavanca. Se você não sentir, você olha, mas pega na alavanca. E quando você puxa essa alavanca para cima, você libera esse movimento para frente ou para trás. Mas, Maicon, como que eu faço para saber se o meu ajuste está certo? E agora vem o divisor de águas, onde muitas pessoas erram e poucas pessoas acertam. É o seguinte, vamos falar um pouquinho do conceito aqui de embreagem. Para você fazer da forma correta, você precisa coloca o ajuste do banco do jeito que você acha que vai ficar bom. Aí você vai verificar com o seu pé da embreagem, pisando na embreagem até o fundo. Na hora de você pôr o pé na embreagem, você não pode pôr a pontinha do dedo, senão vai escapar. Mas também muitas pessoas erram colocando o meio do pé sobre o pedal. O meio. E o meio tá errado. Nessa hora, você tem que, na realidade, colocar a ponta do pé, mas sabe aquela parte onde nasce os dedos ali do pé? É dessa forma que você tem que posicionar. Para você verificar, você coloca o pé desse jeito, não pode ser aqui na pontinha, não pode ser com o pé no meio, tem que ser a parte da frente do pé ali, onde nasce os dedos, sobre o pedal e afunda até o final. Se você achar o fundo da embreagem, que no meu caso aqui eu até acho, mas eu tenho que esticar o pé e não é assim. Então significa que para mim eu preciso ir um grãozinho mais para frente. Quando você pisa, posicionando o pé corretamente no pedal, com o calcanhar no chão, muitas pessoas também erram nisso. Você tem que estar com o calcanhar no chão. Se você conseguir alcançar o fundo da embreagem e a sua perna esquerda estiver praticamente quase toda esticada, sem haver a necessidade de você torcer o quadril, sem haver a necessidade de você sentar mais para frente, naturalmente, que eu tô sentado de boa, tranquilo. Vou lá, piso com o pé corretamente posicionado sobre o pedal da embreagem, calcanhar no chão, cheguei no fundo, ó. Cheguei no fundo, joelho esticado, tá certo. O Maicon, mas o joelho tem que estar assim, ó, quase todo esticado? Sim, sim. Por que sim? Você vai entender o porquê sim. Muitas pessoas erram aqui nesse momento porque elas querem chegar o banco mais para frente do que se deve. E eu vou te falar que isso é uma característica de insegurança. Quando a pessoa está insegura, ela tende a ter a necessidade de se sentir mais perto do volante, de se sentir mais no controle do carro. Qualquer coisa acontecer, eu tô aqui. Só que na realidade, a pessoa faz isso para que ela não perca o controle, mas o fato dela fazer isso da forma errada propicia que aconteça tudo aquilo que ela não queria que acontecesse, porque ela está se prevenindo de forma a se prejudicar. Quando você faz o ajuste dessa forma, por que tem que ser dessa forma? Porque é o seguinte, quando você for soltar a embreagem, tem um momento que você precisa, quando você solta meia embreagem, né, dá o ponto da embreagem, que é o ponto que você usa para sair, onde o carro começa a dar aquela tremidinha. Quando você chega nesse ponto, você consegue, com o calcanhar no chão, travar o calcanhar ali, e aí você tem um apoio. O peso da sua perna está sobre o seu calcanhar, nessa situação, nesse exemplo. Está sobre o calcanhar, então não estou fazendo esforço nenhum para sustentar a minha perna. E como eu tenho um apoio lá no chão do carro, eu consigo então trabalhar a inclinação do meu pé. Eu consigo fazer essa inclinação acontecer, né? E pelo fato de eu ter um apoio ali, eu tenho um controle muito melhor
sobre a soltada do pedal com essa inclinação. Isso me permite um controle muito eficiente da embreagem, do freio, do acelerador, de todos os pedais, porque eu estou trabalhando com o calcanhar no chão e pelo fato do banco estar corretamente ajustado, minha perna ficou esticada e consequentemente, tendo apoio, eu tenho um domínio melhor. Beleza. Agora, o que acontece com as pessoas? Geralmente, a pessoa que erra, ela traz o banco muito para frente, pisa lá, achei o fundo. Ai, tá maravilha, achei o fundo, né? Só que meu joelho nessa situação está muito mais flexionado. Se eu for executar a mesma técnica, ou seja, soltar com o calcanhar no chão, quando chegar na meia embreagem eu começar a trabalhar a inclinação do meu pé, olha o que vai acontecer. Vou soltar até a meia embreagem, beleza. Aqui o meu calcanhar, o meu tornozelo, ele está muito mais flexionado, porque agora esse osso aqui da minha perna, ele está muito mais na vertical. Então é mais difícil eu trabalhar a inclinação do pé aqui por uma limitação física do nosso corpo, porque ninguém consegue relar o dedão do pé na canela. Não dá. Então aqui eu não consigo trabalhar a inclinação. Tá, pelo fato de eu não conseguir trabalhar a inclinação, qual que vai ser a tendência então da pessoa que está com esse ajuste do banco? Qual que vai ser a tendência de soltar a embreagem? A pessoa vai começar a soltar a embreagem assim, ó, pisa e começa a trazer com o calcanhar levantado do chão. Aí a perna aqui está no vento, não tem um apoio, não tem ponto de trava com o calcanhar no chão, e eu estou trabalhando aqui sustentando a minha perna com o músculo mais forte que tem no corpo, que é a coxa. Em relação de tamanho, é o músculo mais forte que tem aqui, de carga, né? E combinar muita força com sensibilidade, que é o que os pedais do carro exigem de nós, são dois ingredientes que é muito difícil de você combinar na mesma receita. Força demais com sensibilidade demais. É difícil você fazer esse casamento, porque o seu músculo da sua perna é forte. Então as chances que você tem de puxar a embreagem mais do que deve, mais rápido do que deve, tipo, aumenta muito, multiplica, triplica, quadruplica, porque você está trabalhando com a técnica errada, você está trabalhando com a sua perna no vento, no ar. Se você for fazer, sei lá, 100 trocas de marcha, 200 trocas de marcha e não descansar o seu pé, o peso da sua perna no calcanhar, você vai chegar no lugar morrendo de dor na perna, cansado, perna doendo. Por quê? Você está trabalhando com a perna levantada e sustentando a perna aqui no ar. É muito mais difícil eu fazer esse movimento do que esse movimento. A minha perna fica mais descansada, porque eu estou então na posição correta. Estando na posição correta, eu consigo trabalhar a inclinação. E a inclinação com o apoio do calcanhar no chão me permite uma estabilidade muito maior na hora de soltar a embreagem. Não existe aquele negócio assim, ó, ai, soltei sem querer, ai, veio a mais do que eu queria. Ah, não, porque você tem um apoio. E esse apoio lhe permite ter o controle que você não tem quando você trabalha com o calcanhar levantado do chão do carro, certo? Então é assim, ó, afunda tudo, calcanhar no chão, ali com a ponta dos pés, não é com a pontinha e nem com o meio do pé. Calcanhar no chão, e ali é onde nascem os dedos no pedal. Afundou, sentiu o calcanhar no chão, achou o fundo, o joelho está esticado, esse ajuste de proximidade está certo. Não mexe. Quando você tem o ajuste correto, a mesma coisa acontece aqui, ó, com o freio. Eu consigo trabalhar a inclinação, no caso descendo, né, calcanhar no chão, de forma muito mais controlada. Se eu trago aqui, ó, piso com o meio do pé, ou se eu, mesmo pisando com a ponta, eu coloco o peso da minha perna sobre o pedal,
Aqui você vai ter uma freada muito forte, muito brusca. A mesma coisa acontece com o acelerador. Por que a pessoa freia forte demais? Porque ela está colocando o peso da perna no pedal. Você tem que colocar o peso da perna no calcanhar. Aí a sua perna descansa e só com a pontinha do pé você trabalha ali a inclinação para se ter uma freada controlada. A mesma coisa, exatamente igual com o acelerador, tá? Então, olha como que um detalhe faz com que a gente mova um monte de coisas de forma diferente. Embreagem, freio, acelerador, tudo isso está relacionado com a forma que você vai ajustar o banco do seu carro para a condução. Se você acerta o ajuste do banco, as chances de você ter um domínio muito melhor do carro aumentam, e muito, pelo simples fato de você ter um correto ajuste do banco feito para você poder dirigir. Ok? Então esse é o segundo ajuste que você vai fazer, o ajuste de proximidade. E é o ajuste que as pessoas mais erram, justamente pela característica que eu citei de insegurança. Geralmente a pessoa quer trazer o corpo mais próximo do volante aqui para se ter os controles mais, uma falsa sensação de que tudo está mais na sua mão, só que isso atrapalha lá o uso dos pedais. Então sedimente, solidifique aquilo que é o correto. Se você não sabia, tudo bem. Agora, a partir de agora, você sabe. Então, treina daqui para frente e fazer a forma certa se transformar em um hábito para você. E as coisas vão ser mais eficientes, o controle vai ser muito melhor, ok?